porque eu vi o inglês, como eu tinha dito, né, como um bicho-papão. E aí, depois que eu comecei a entender como é que funciona, eu vejo, meu Deus, o bicho-papão era a minha preguiça, o bicho-papão era os métodos que me ensinaram, mas eu não acreditava, porque eu comecei a ver que era possível, porque outras mães, eu descobri na internet que outras mães conseguiam criar seus filhos bilíngues, e eu pensei, por que eu não posso conseguir, né? Se elas conseguiam, eu também podia conseguir. Hoje nós vamos conversar com a Gabi, a nossa aluna do curso Aprender Inglês Brincando. Ela que já conseguiu fechar o programa e fazer 1 ano de curso. E, em vez de eu apresentar ela, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Então, Gabi, conta para o pessoal quem é você, quantos filhos você tem, enfim, se apresente. Oi, Mi, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando contigo. Eu sou Gabi, mãe de Vitor. Ele tem 3 anos. A gente começou essa caminhada, né, quando ele tinha 1 ano. E eu não sabia nada de inglês. Estou aí cada dia mais buscando para aprender, para criá-lo bilíngue. Sou formada em letras, fui professora por um tempo, durante 5 anos. E agora eu estou voltando de novo a dar aulas. E, incrível que pareça, aulas de inglês também. Aí eu fico muito feliz de saber, Gabi, que você está voltando na sua profissão, na profissão de professora, e agora, então, ainda, né, com o inglês, com essa reviravolta inesperada aí. Deus tem vários caminhos diferentes para a gente. Que bom que você está aqui no Aprender Inglês Brincando. E eu queria te perguntar, hoje, em média, Gabi, quanto tempo de inglês, quantas horas você fala com o Vitor por dia? Em média, 2 horas. Né? Eu estou começando o desafio aí de tentar passar a manhã inteira, já consegui fazer isso, mas não consigo sempre, né? Que é puxado. Mas, assim, 2 horas é certo, todos os dias. Gente, 2 horas por dia é um tempo fantástico. As pesquisas científicas nos mostram que quem consegue interagir por 1 hora por dia em inglês já tem um cérebro bilíngue. Então, a Gabi já conseguiu passar dessa meta. Muito bom. E, Gabi, por que você resolveu ensinar inglês para o Vitor, né? Você comentou que começou com ele com 1 ano. Quantos anos ele tem agora? E por que você começou, então, a ensinar inglês para ele? Ele está com 3 anos. Eu comecei quando ele tinha 1 ano, né? Porque eu queria dar uma possibilidade que eu não tive. Então, quando eu tinha 12 anos, eu desisti completamente do inglês, porque todas as vezes que eu tentava aprender, eu não conseguia de jeito nenhum. E via que todas as minhas amigas, todo mundo sabia alguma coisa. As pessoas sabiam, pelo menos, o verbo to be, né? Para a gente passar a vida aprendendo. E isso eu não aprendia de jeito nenhum. Então, eu tinha desistido ali por volta dos 12 anos e achei que eu não ia realmente aprender nunca. Eu via muita gente falando assim, quem não tem o inglês vai ficar para trás no mercado de trabalho e tudo. E eu dizia, pronto, eu vou ser uma dessas pessoas que vai ficar para trás, porque eu nunca vou aprender, não. Parecia uma língua assim, lá de outro planeta, né? E foi quando eu tive Vitor, eu disse, vai ser certo, eu vou, nem que eu tenha que trabalhar muito, mas eu vou querer pagar um curso para ele, desde pequenininho, para ele ir aprendendo. Foi assim que aconteceu com minha família, né? Minhas primas fizeram cursos de inglês, esses tradicionais, desde pequenininhas. Aí, quando chegaram na adolescência, elas já estavam ali fluentes. Eu não tive isso, eu tive a oportunidade de estudar, mas eu não aprendia, não conseguia. Isso me fazia muito mal também, eu achava que eu tinha algum problema. E eu disse, não, com o Vitor eu vou fazer a mesma coisa que os pais delas fizeram com elas, para que ele tenha o inglês. Né? Nunca passou na minha cabeça estar nessa realidade que eu estou vivendo agora. Nossa, que legal. Então, o inglês faz parte, né, de algo, de um sonho seu, de mamãe, e que o Vitor, né, querendo ou não, fez você realizar esse sonho. É muito legal a gente ver como que a criança vem para a nossa família, para a nossa casa, e ela muda completamente a nossa perspectiva de, enfim, vários ângulos, né, inclusive desse do inglês. E nesse caminho, Gabi, do inglês, me conta uma coisa, são só flores? Sempre é muito fácil colocar o inglês na rotina, nessa trajetória aí que você está, enfim, trilhando brilhantemente. Me conta aí, pelo menos uns 3 perrengues aí que você já passou, ou alguma coisa que você já ouviu de alguém que você não gostou, não ficou feliz. O inglês entrou na minha vida praticamente no mesmo período que Vitor chegou também. Né? Meu primeiro filho, 1 ano depois, chega o inglês. Então, eu tive que aprender a estar lidando com os dois. Então, é muita novidade para mim. Não foi fácil, não é fácil. Né? Às vezes me dá uma melhorada, porque a gente vai pegando, aí daqui a pouco tem outros desafios, aí vai dificultando de novo, mas é muito prazeroso. Eu agradeço muito, porque eu vi o inglês, como eu tinha dito, né, como um bicho-papão. E aí, depois que
eu comecei a entender como é que funciona. Eu vejo, meu Deus, o bicho-papão era a minha preguiça, o bicho-papão eram os métodos que me ensinaram, que tentaram me ensinar, as diversas outras situações, né, circunstâncias, e não no inglês em si. Então, realmente, é prazeroso. Apesar da dificuldade, é prazeroso. Uma situação difícil que eu passei foi logo no início, quando eu disse que queria aprender para poder ensinar a Vitor. Os olhares das pessoas, a forma que elas sorriam, porque nem todo sorriso é sorriso de verdade, né? Então, muita gente mostrava que desconfiava de que realmente eu pudesse conseguir isso, né? Mas eu acreditava, porque eu comecei a ver que era possível, porque outras mães, eu descobri na internet que outras mães conseguiam criar seus filhos bilíngues, e eu pensei, por que eu não posso conseguir, né? Criar filhos bilíngues começando do zero, se elas conseguiam, eu também podia conseguir. Então, começou aí minha jornada. Muita gente da família dizendo que isso era loucura, porque ia confundir a criança, porque ia atrasar, né? E em alguns momentos eu fiquei pensando, faz sentido. Aí eu pesquisava mais, eu via, não faz sentido. Em outros países, as pessoas são trilíngues, poliglotas, aprendem várias línguas ao mesmo tempo, e ninguém tem atraso de fala, ninguém é defasado por causa disso. Então, eu comecei a ir Quando eu decidi realmente pagar um curso para aprender e colocar na rotina, eu já estava com muita bagagem, assim, porque eu já tinha estudado muito, me preparado para ter o que responder a essas pessoas e a mim mesma, né? Porque eu queria essa oportunidade, eu queria criar o Vitor para ele ter mais possibilidades do que eu tive, não só de carreira, como também você pegar um livro no original, né? Muitos livros que eu gostaria de ter lido, eu não podia ler porque eu não tinha inglês, e não tinha tradução em português. Então, assim, conversar com mais pessoas, eu tive a oportunidade na minha vida que eu vi assim que dava certo de ter feito uma amizade, e não fluiu justamente porque eu não tinha o inglês. Então, essas coisinhas pequenas, quando a gente vai juntando, a gente vê que vale a pena aprender um segundo idioma, ainda mais o inglês, que é uma língua universal. Muito bom você ter tocado nesse ponto, porque poucas pessoas percebem isso. Ler da fonte, né? Então, a gente acabou de sair de uma pandemia em 2020 e, por exemplo, né, tinham muitos artigos científicos contra a vacina, enfim, coisas que saíram só em inglês, e os brasileiros, né, mesmo por não conhecerem a língua, ficavam ali mesmo tendenciosos a receber tudo isso em relação ao que as pessoas queriam, que o órgão queria falar. Se quisesse todo mundo vacinasse, ia fazer uma tradução dos artigos científicos tendenciosa para isso. Se não, ia usar uma outra linha. Então, assim, como que isso é importante? A gente ter acesso à informação de qualidade, e, né, essas informações a gente sabe, não saem em português, elas saem em inglês. Então, isso que você falou, não só para a área da saúde, mas para a área da educação, em todas as áreas que a gente puder pensar, existem os melhores artigos científicos estão em inglês. Então, a mamãe que se preocupa com isso, enfim, a gente percebe que é uma mamãe leoa, é uma mamãe diferenciada. E eu sei que você é assim. Agora me conta aqui, você já me contou que tentou estudar inglês quando você era adolescente, não conseguiu, que você viu isso aí, né, na sua trajetória de outras pessoas da sua família, primas que usavam o inglês desde a infância e aí chegaram na adolescência já com uma base, por isso elas eram fluentes, e você que começou tardiamente não conseguia. Me conta aqui, então, você já tinha feito inglês na escola, já tinha feito outros cursos ou coisas da internet, estudado sozinha? Conta pra gente qual que foi a diferença entre você usar metodologias sem ser o método Mido, né? Metodologias diferentes da do método Mido. O que que você consegue balancear aí pra gente? O método Mido, ele me ajudou a pensar em inglês, me ajudou nesse processo de autodidatismo, né? Então, eu não conseguia antes construir as minhas próprias frases sozinha. Fiz um outro curso antes do método Mido, e eu achei ele bom, porque ele iniciou nesse processo do bilinguismo com o Vitor, mas aí eu achei bom nos primeiros meses, que eu comecei a memorizar várias frases que eles davam, eu conseguia aplicar, mas chegou um momento que eu fiquei muito sobrecarregada. Eu fiquei muito cansada de tanto memorizar e sem conseguir encontrar conexões. Então, assim, era passado, futuro, presente ao mesmo tempo. O where, ele botava uma frase com o where, que é onde, né? Aí ele traduzia lá, o who,
traduzia para quem. Então, ele colocava várias frases assim, a gente memorizava aquilo ali, aplicava, mas não conseguia construir nada porque a gente não compreendia. Eu, quando cheguei no seu curso, eu comecei a entender, vi a conexão, né? E consegui entender como é que funciona a língua. Finalmente consegui entender o verbo to be e o does, né? O do e o does. Então, essas coisas que são simples, mas se você não fizer com o método certo, você não vai aprender, vai ficar decorando. Era isso que estava acontecendo comigo e com o Vitor. Eu decorava, passava para ele, na metade do curso, eu estava cansada, estava esgotada, pensei em desistir, não via nada, só via chegando frases novas, me sentia um computador, né? Mas chega uma hora que ele não aguenta. E o medo veio fazer com que não só eu conseguisse conectar as coisas, como eu pude me divertir. Eu vi Vitor se divertindo também. Então, eu encontrei essa interação maior com o Vitor, né? Faz parte da rotina, mudou a rotina da gente, então é um estilo de vida. Então, você acredita que o método Mido não é decoreba, ele realmente te ensinou a construir frases e a pensar em inglês. Foi exatamente. Eu consegui criar as minhas brincadeiras também, além das brincadeiras que o método propõe para a gente, né? Eu consegui criar outras, eu consegui pensar em outras frases. Então, assim, a gente realmente se torna autodidata. Lindo você falar do autodidatismo, porque esse é um valor que eu considero imprescindível, né? A mamãe conseguir se virar sozinha e mais se virar com o que ela estuda, o que ela tem aqui dentro da cachola de inglês. E com certeza não é toda metodologia que pratica o autodidatismo que incentiva isso. É uma pena que no Brasil seja assim. Agora, mais uma pergunta para você, Gabi. Foi difícil você implementar o método Mido na sua casa? Era difícil, eram muitas horas, você teve que estudar muito, passar, sei lá, todos os dias 1 hora estudando e ainda aplicando, ou não, foi fácil? Esse curso ele é mais teórico, mais prático. Conta assim um pouco mais da rotina da Gabi para aplicar o método Mido. É interessante você perguntar isso, porque antes de entrar no curso, eu tinha entrado em contato com outras alunas, né, que já eram as suas alunas, e fiquei muito preocupada com isso, se ia exigir muito de mim, da rotina, porque a rotina da mãe não é fácil, né? E ainda mais que não bota o filho na escola, passa o dia todinho com ele, então eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ter que dedicar muitas horas para estudar, só eu e o livro ali, ou vou ter que ter muito tempo para me encontrar com essas mães? Mas não, foi tudo muito tranquilo. Eu vejo que, assim, é mais prático do que teórico, né? A gente tem um momento de teoria, óbvio, porque precisa disso para poder a gente internalizar, mas é muito mais prático, né? A gente tem essa questão das atividades para colocar com as crianças, as brincadeiras, o momento de interação com as monitoras, que é uma coisa muito especial para mim, é uma coisa que me motiva muito, são esses encontros com as monitoras. Me encontrar com você, né, que vai avaliando a gente, que vai conversando, vai abrindo a mente da gente para outras coisas, e assim, foi muito mais do que o inglês. E ter entrado nesse curso foi, para mim, está sendo muito mais do que aprender inglês. Então, você falou que, né, a gente tem aí os nossos encontros semanais, comigo, a mentora, com as outras pessoas, né, as outras mamães leoas. O que significa esses encontros para você? Você gosta da comunidade das mamães leoas? Se vocês criam vínculos ali, enfim, conta um pouquinho mais sobre isso, o que você sente, o que isso representa para você. Não tem outro lugar que eu pudesse encontrar essa comunidade, né? Mães que estão no mesmo barco que eu, que estão aprendendo inglês, que estão aplicando em casa com os filhos, para criar os filhos bilíngues. Então, assim, eu não tenho amigas, não tenho ninguém da família que está na mesma situação que eu. Então, é muito bom ter essa comunidade, porque a gente se vê nas outras mães, né? Tá todo mundo. Se a gente tá lá no nosso encontro, na nossa reunião, de repente tem um menino chorando, tem um menino que tá vindo, tá tudo bem, porque isso pode acontecer com qualquer uma. Então, a gente se sente realmente abraçadas umas com as outras. Eu criei muitas amizades ali. Até hoje eu tenho muitas amigas que foram monitoras minhas, outras que são da minha turma, né? Então, é muito especial. Gabi, uma pergunta difícil agora, hein? Quando você teve certeza, o que foi a primeira coisa que aconteceu ou com você ou com o Vitor que você falou assim, gente, esse curso é diferente, esse curso está dando certo. Conta pra gente um episódio que você teve certeza que o método Mido estava dando certo aí na sua casa. Vitor estava sem falar inglês. Ele, aos 2 anos, mais ou menos, que foi o período que eu tinha entrado no curso, ele percebeu que falava as 2 línguas. E quando ele percebeu isso, ele começou a rejeitar o inglês, ele só queria português.
E aí eu me senti frustrada, né? Porque é muito investimento de tempo, de dinheiro, e aí como menina começa a rejeitar o inglês, não queria falar de jeito nenhum. Eu pensei em desistir. Eu estava decidida naquele dia a jogar tudo pro ar. Eu disse, não vou mais fazer isso não, estou perdendo tempo. E aí, nesse mesmo dia, o Vitor veio com uma frase. Eu acho que uma pergunta... Eu acho que uma pergunta em inglês, eu não consigo lembrar, mas era uma frase, assim, bem construída, sabe? Que eu não esperava. E aí, quando eu vi, eu disse, não acredito. Aí foi uma alegria, aí eu falei contigo, eu falei com um monte de amigas, né? E isso é legal também da comunidade, né? Porque a gente faz essa troca, todo mundo se alegra com todo mundo, é muito bom. E eu disse, não, vou continuar, porque tá entrando, uma hora vai sair. E comigo, a surpresa é ainda maior do que com ele, porque é frequente, né? Eu achava que não ia conseguir nunca aprender inglês, de repente eu me vejo sempre aumentando as construções, aumentando a complexidade das frases. Quando eu cheguei no curso, eu não sabia o do e o does, fazer perguntas assim, né? Usando o do e o does. E quando saiu, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, foi uma alegria danada. O nome dos dias da semana que eu achava super difícil de memorizar, uma coisa simples, mas eu achava, assim, o terror. Eu, disse, não, eu ficava adiando. Até que, quando você passou uma atividade pra gente, né, uma atividade em grupo, né, em dupla, aí a gente foi fazendo, nossa, tá tudo na minha cabeça, as musiquinhas que a gente cantou, que a gente precisou criar para poder apresentar os trabalhos. Então, eu disse, meu Deus, realmente não tem esse mistério, sabe? E isso é uma alegria para mim, por isso que eu digo, o retorno é muito maior para mim do que para Vitor. Gabi, e conta pra gente então, né? Já que o inglês agora, o método Mido, trouxe aí uma mente diferente para a Gabi em termos de começar a se virar sozinha, conseguir formar as frases, enfim, todo esse avanço. Me conta uma coisa: o que significa o aprender inglês brincando na sua vida e na vida da sua família? O que mudou por aí mesmo? Eu vejo que o método é como se ele fosse uma escada. Vocês me deram uma escada para que eu subisse e alcançasse um sonho. Um sonho que eu imaginava que eu nunca ia alcançar. Então, é isso. Me construiu como mãe, né? Me ajuda a me construir como mãe, porque eu tenho sempre que lutar, como você fala, mamãe leoa, né? Não é fácil, realmente tem que ter muita garra. Como mulher também, porque, como eu estava dizendo, aos 12 anos eu achava que era incapaz. Então, eu achava que tinha algum problema comigo, já que todas as minhas coleguinhas conseguiam desenrolar e eu não. Então, chegar aos 30 e estar conseguindo entender tudo, e mais do que isso, eu estou conseguindo ensinar outras pessoas também, né? Outras crianças. Tem uma amiga minha que vem me pedir conselho, eu estou monitorando também. Então, isso está sendo muito prazeroso como ser humano mesmo. Ah, que lindo a gente conseguir contribuir com o mundo através dessa ferramenta do inglês. Conta um pouquinho para a gente como é que tá aí essas alunas, né? Eu sei que você está dando inglês aí com o método Mido para algumas crianças, então conta aí para a gente como é que está sendo isso para você, Gabi. Maravilhoso, muito divertido. São crianças entre 7 e 10 anos, né? Tem uma que já disse, tia, eu quero aprender a orar em inglês. Aí eu disse, eu vou separar um trechinho, né, para ensinar, para introduzir a oração em inglês. Outras já estão imaginando, tia, se eu chegar lá e não souber, quando eu vou para os Estados Unidos, fico imaginando, construindo. E é muito legal, tá? Acompanhando elas nesse sonho. Né? É uma turminha agora com 3 meninas. E é muito gostoso. Nós conseguimos fazer muitas brincadeiras juntas. Eu estou ensinando também, assim, não é formal, mas tem os meus vizinhos. Desde que a gente se mudou para cá, né? Vitor já estava com uns 2 anos, foi logo no período que eu entrei no curso. Eu comecei a ensinar, a falar em inglês com o Vitor, e os vizinhos que têm 7, 8 anos estavam juntos. Então, quando eu falava os comandos, Vitor, jump, run, ele sempre tá, os meninos também faziam. Então, estavam os 3 brincando. Hoje, antes eles ficavam rindo, achando estranho. Hoje, eles vivem isso daí. Quando eles me veem, hello, tia, bye, bye. Ou eles me veem falando com o Vitor, eles ficam tentando entender. Aí, se não entende, pergunta. Às vezes, eles vêm com alguma coisa que eu não imaginava, que eu não esperava que eles soubessem. Então, assim, antes era 0 inglês para eles. Eles começaram a despertar mais para o inglês da escola que eles aprendem e trazem isso para a gente, sabe? Eles gostam de ouvir Vitor falando, eles trazem também novidade para Vitor. Aí existe essa troca. E para mim é uma alegria, porque eu estou vendo que o bilinguismo está crescendo no país, né? Eu estava vendo uma pesquisa que apenas 1% da população brasileira fala inglês fluente, fala mesmo inglês, 1%.
e 5% fala mais ou menos. Meu Deus do céu. Então, imagina a oportunidade que essas crianças estão tendo agora, né? E não é com qualquer método, é um método que funciona. Pelo menos aconteceu muito, está funcionando muito bem comigo. Nossa, que alegria, satisfação saber que o Método Mido está mudando sua casa, né? Casa de várias mamães, e que a gente está podendo trazer informação de qualidade para essas mamães que estão agora aí, o quê? Querendo realmente transformar a sua casa numa casa bilíngue e, enfim, né? Com toda a orientação de Deus também. Saber que as crianças querem orar em inglês, olha que coisa mais linda. Gente, é de Deus mesmo, não tem jeito. Gabi, para quem está nos assistindo, conta aí, você indica o Método Mido para essas mamães que estão nos assistindo? Com certeza. Quem avisa amigo é, né, minha gente? Ó, se funcionou comigo, funciona com certeza com vocês. É preciso colocar na rotina, é preciso seguir tudo que ela fala. Não tem como dar errado, né? Às vezes a gente admira, né? Ah, eu queria chegar lá, o filho de fulaninha fala muito bem, eu quero aquilo ali, mas a pessoa não está disposta a pagar o preço. Então, quando eu vi que outras mães conseguiam, eu disse, eu vou conseguir também, eu me empenhei demais. Eu fui, várias vezes eu entrei numa crise, como eu disse, né, de pensar em desistir, mas da última vez eu disse, não, tá claro que isso dá retorno, tá claro que se Vitor conseguiu falar essa construção assim, de forma natural, ele vai conseguir muitas outras. E isso tem acontecido. Hoje ele fala inglês sem reclamar. Hoje ele gosta de falar, ele sonha em inglês, ele brinca em inglês, e isso não é por acaso, não é só porque eu comprei o curso, é porque realmente eu tenho feito o que a professora manda, né? E não tem como dar errado. Eu já indiquei a várias amigas e eu não vejo a hora delas entrarem e realmente conseguirem cumprir, porque eu quero que os nossos filhos conversem inglês. Isso vai ser muito divertido. Com certeza, né, Gabi? Ter aí, né, as amigas e aí poder ver os filhos de vocês brincando em inglês, gente, é um sonho muito realizado. Ai, Gabi, foi ótimo esse bate-papo. Te agradeço demais pelo seu tempo. Eu fico aqui admirando a mamãe leoa que você é, porque eu sei que você estuda muito essa área da educação para trazer informação de qualidade, atividade com o Vitor, e com certeza o Vitor já é destaque, já é uma criança diferente, a gente pode perceber. Então, te agradecer aí pelo seu tempo, te parabenizar. Se você quiser falar, bye, bye. Thank you, me. Bye, bye, guys. Bye, bye, Gabi. Gente, até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.